Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe a vida preciosa de cada um de vocês, bem como de suas famílias. Mais uma vez estamos juntos para cultuar a Deus, especialmente agora, abrindo nosso coração para a sua palavra. Eu quero ler com os meus irmãos o texto que está em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, versículo 3 a versículo 11, que eu passo a ler com os meus irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O tema da nossa meditação hoje é aprovados na provação. É interessante que na vida nós todos tenhamos o nosso quinhão, mais ou menos nós todos tenhamos uma dose de sofrimento, de tristeza, de tribulação e de provação. Gostemos ou não, lutas, tristezas, desemprego, problemas de saúde, problemas financeiros, desafios na educação dos filhos, desafios profissionais, enfermidades, fazem parte da vida de todos nós. O sábio, ao escrever Eclesiastes capítulo 3, diz que tudo tem seu tempo. Tem o tempo de derrubar, tem o tempo de afastar, de abraçar, tem o tempo de guerra, tem o tempo, sim, do afastamento e do isolamento. É claro que quando falamos em provação e que isso faz parte da vida e que sempre haverá um tempo de sofrimento na nossa vida, nós precisamos que você entenda que, biblicamente, provação não é o pneu do seu carro que fura quando você está atrasado para ir para o trabalho. Provação não é o número do lanche 2 quando eu solicitei o lanche 1. Provação não é um dia de chuva quando você alugou a casa no feriado na praia. Estas coisas não são provações. Provações na Bíblia são sempre questões relacionadas com a soberania de Deus em provar o seu coração. A provação é sempre algo que diz respeito à nossa existência em sentido muito profundo, seja na vida moral, seja na vida ética, seja na vida emocional e principalmente na vida espiritual. Provação é algo que soberanamente Deus usa para transformar a nossa vida. Todavia, eu e você precisamos lembrar que durante a provação ou em meio à provação, isto não significa que automaticamente nós cresceremos. Há uma ideia equivocada entre os crentes de que toda aprovação produz crescimento, que toda tribulação produz maturidade,
que todo sofrimento produz desenvolvimento da nossa alma. É uma pena, mas não é assim. É uma pena, mas se você pensa assim, infelizmente você está laborando em erro. Israel foi provado ao sair do Egito e foi reprovado no deserto. As provações dizem respeito a Deus olhar para o coração de Israel, eu e você, olhar para o coração da sua igreja, eu e você, e ver o que lá dentro está, para tirar com mão poderosa aquilo que nos impede ser a semelhança do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Provação é aquilo que Deus nos dá para tirar do nosso eu, para tirar de dentro de nós aquilo que nos impede ter o caráter de Cristo em nós. Por isso, é importante você saber, dada a aprovação, dada a prova da parte de Deus, é preciso que eu e você tenhamos um comportamento. É preciso que eu e você tenhamos atitudes corretas, porque mediante as atitudes corretas, nós passamos pela prova. Mediante as atitudes erradas, nós seremos provados ainda naquilo que Deus está desejando transformar ou arrancar de nossos corações. Durante muitos anos eu fui professor universitário e eu fazia uma prova para que meus alunos passassem de ano. Ou seja, a minha intenção nunca era reprovar, a minha intenção era qual será o conhecimento dele, o que é que ele aprendeu, para que assim ele pudesse, assimilando estas coisas, elaborando essas coisas, passar de ano, passar de semestre, subir mais um degrau. Deus é assim. Ele não nos dá prova para nos reprovar. Ele nos dá prova a fim de que, elaborando a experiência da tribulação, do sofrimento ou da tristeza, nós também passemos de etapa, uma etapa menos amadurecida para uma etapa mais amadurecida, à semelhança do Filho de Deus. Mas pastor, como é que Deus faz essa prova na nossa vida? Provações todos nós passamos, em menor ou em maior grau. Tristezas e tribulações todos nós passamos, em menor ou maior intensidade. Como é que eu sei que eu assimilei a experiência que veio de Deus? Como é que eu sei que eu amadureci naquilo que a prova veio testar em meu coração? Eu creio que esse texto que nós lemos do apóstolo Paulo, ele nos dá algumas pistas acerca desse tema. Por isso, ao falar de provação e aprovação, eu creio que Deus tem algumas coisas para o nosso coração nesse texto. E a primeira coisa que você deve olhar para a sua vida para saber se você está evoluindo em meio à aprovação, que nunca é uma evolução automática, é se você tem uma atitude de adoração. Perceba, o apóstolo Paulo começa o texto, o parágrafo dizendo: bendito seja Deus. Ele começa a sua escrita louvando, adorando, bendizendo a Deus. Mas na sequência, observe, ele não diz bendito seja Deus porque as minhas férias estão sendo proveitosas. Ele não diz louvado seja Deus porque está tudo certo dentro da minha família. Ele não diz agradeço a Deus, louvo a Deus porque a minha vida está indo de vento em popa. Não. Ele começa bendizendo a Deus numa atitude de adoração, numa atitude de louvor, mesmo diante da prova. A adoração não é um recurso de negação. A adoração não é um recurso psicológico para aliviar meu sofrimento. A adoração é o reconhecimento que, independente das circunstâncias, Deus merece ser louvado. E quais circunstâncias o apóstolo Paulo está passando aqui? Nós não sabemos exatamente, mas ele diz que chegou a desesperar da própria vida. Você entende isso? Desespero tão grande que desfaleceu o seu ânimo. Desesperei da própria vida. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos veio na Ásia, a qual foi acima das nossas forças. Você já sentiu isso, irmão? Coisas que vêm sobre você e você fala, esgotaram as minhas forças. Coisas que vêm sobre você e você diz,
Que vontade de desistir, porque eu não tenho mais ânimo. Foi nesta situação, foi neste contexto, foi neste sentimento que o apóstolo Paulo começa a falar, não do problema, não do fogo, não da prova, mas ele começa a dizer, bendito seja Deus. Quando eu era adolescente, jovem, um livro fez muito sucesso entre os jovens evangélicos, O Louvor que Liberta. É curioso que tenha sido um livro bastante lido, mas que tem um problema grave na natureza da sua proposição teológica. Louve a Deus e você será liberto da tristeza. Louve a Deus e você será liberto das cadeias, como foi Paulo e Silas. Não. Nós não louvamos a Deus para sermos libertos. Nós louvamos a Deus porque reconhecemos que, mesmo que não formos libertos, Ele continua digno de toda a honra e de todo o louvor. Louvor é aquilo que agrada a Deus nos seus filhos. Louvor é aquilo que fez a composição da integridade inicial que Deus vê na vida do seu filho Jó, que lhe agrada naquele primeiro momento. Jó, provado por todos os lados, por todas as circunstâncias, abandono, morte, desespero, enfermidade, solidão e uma esposa que não lhe compreende. Veja, uma esposa que não lhe compreende, o pior de tudo, ele ainda diz assim, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Filho, filha querida, a provação, na provação, a aprovação na tribulação, o passar de fase para um estágio mais maduro, menos infantil, depende desta atitude. Repito, não como recurso psicológico de negação. Paulo não nega o seu problema. Repito, não para que você fique liberto do problema, porque liberto ou não, Deus ainda merecerá dos nossos lábios toda a adoração. O segundo critério para você saber se você está sendo aprovado na aprovação é o critério do serviço. Veja que coisa curiosa. O apóstolo Paulo passa por este intenso sofrimento, passa por esta terrível tribulação e consegue nessa tribulação perceber uma ocasião para que a sua experiência desse lugar a uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo. A fim de quê? Para que nós somos provados? Por que nós amadurecemos? A fim de consolar os outros que passaram pela mesma situação. Veja, quando estamos sendo provados, repito, provação não é o marido que ronca, provação não é a enfermidade do meu cachorro. Não, isso não é provação, irmão. Provação é aquilo que Deus trabalha profundamente nas questões existenciais da minha vida e com o poder consolador do Espírito Santo transforma essa situação de dor em algo que possa servir àqueles que estão ao meu redor. É isso que o apóstolo Paulo diz. Eu sei que estou sendo provado, mas é para a vossa consolação. Eu sei que estou sofrendo, mas a consolação que recebo do Espírito de Deus no sofrimento, dentro do sofrimento, é algo que me ocasiona servir vocês quando vocês passarem pelas mesmas coisas. Observe, apenas o abraço de uma viúva pode consolar outra viúva com 100% de um sentimento afetivo e compassivo. Apenas o abraço de um pai que já enterrou um filho pode compreender 100% o que é um pai que está enterrando o filho. Na verdade, a nossa identificação em Cristo também nos identifica com o sofrimento de Cristo. É impressionante como a geração cristã deste momento em que vivemos é mimada. Para tudo diz ai,
Para tudo diz Deus, está doendo. Sim, você pode falar o seu ai para Deus, você pode falar se está doendo para Deus, mas louve o seu nome, porque aquilo que está sendo operado no sofrimento em seu coração fará você uma bênção na vida dos outros. Você está cantando quero ser um vaso de bênção? Você está pedindo a Deus para usar você na vida do outro? Deus nos usa em tudo o que Ele quiser, mas há algo em que Ele nos usa de maneira mais profunda que em todas as outras circunstâncias da vida, que é quando nós choramos e podemos também com as nossas lágrimas sentir o outro que chora e consolar aquele que também tem lágrimas no seu rosto. Isto chama-se compadecer, sentir o que o outro sente. Foi isso que Jesus fez por nós. Em tudo, Ele teve que ter as nossas limitações. Em tudo, Ele sofreu o que nós sofremos. Em tudo, Ele foi provado. Em tudo, na carne, Ele teve sofrimento, menos o pecado. Para quê? Para que pudesse ser sumo sacerdote, para que pudesse ser perfeito mediador. Deus vai usar você, mas nem sempre será como você quer. O que é que me faz aprovado na tribulação? É eu ter um olhar de serviço a respeito daquilo que eu recebo de Deus para poder abençoar também a vida do outro. Tem muito crente pedindo dom espiritual, tem muito crente pedindo prosperidade, tem muito crente pedindo poder, tem muito crente pedindo autoridade. Quando é que você vai pedir, Deus, me dá sofrimento para eu ser usado na vida do meu irmão? É loucura? Paulo aos Filipenses capítulo 1 diz, a vós foi dada a graça, o dom de não apenas crer, mas também de padecer por Cristo Jesus. O dom do padecimento, o dom do sofrimento, que se transforma em serviço ao outro quando eu olho para essa oportunidade. Minhas lágrimas enxugadas servirão de testemunho para aqueles que precisarem do meu abraço. Não sejamos mesquinhos, não caiamos na autocomiseração, e quando o fogo da prova, da lágrima, do sofrimento e da tribulação passar sobre a sua vida, lembre-se, você estará tendo uma atitude de aprovado quando para o outro você olhar mais compadecido. Peça isso a Deus, filho. Peça isso a Deus. Como você pode usar a sua experiência de luta para abençoar aquele que está ao seu lado? Mas há também uma terceira atitude que eu quero que você, por favor, preste atenção, que para mim coroa as outras duas. É a sua dependência da vida de oração. Paulo explicitamente pede, roga aos irmãos que estão sabendo da prova que ele está passando, ele louva a Deus, ele bendiz a Deus, ele pede a Deus para que o consolo dessa prova seja útil para os irmãos da igreja de Corinto, mas ele também diz, orem por mim, por favor, roguem pela minha vida. Você quer saber, irmão querido, filha querida, você quer saber se porventura você está sendo aprovada na provação? Veja como essa provação te impulsiona para uma consciência mais profunda da sua dependência de Deus em oração. Todos os crentes sabem que são dependentes de Deus, mas nem todos manifestam essa dependência numa vida profunda de oração. Se eu perguntar a você, você viveria sem Deus? Você talvez responda, jamais, minha dependência de Deus é total. Mas o nível da sua vida de oração não corresponde a essa confissão. Jesus é o nosso maior exemplo. Segundo a narrativa do Evangelho de Lucas, quando Jesus está no Getsêmani, e você sabe, foi o momento mais intenso de suas dores, de sua consciência de morte, de sua proximidade de morte, a ponto dele sangrar através do seu suor,
Que momento terrível! O que ele faz? Diz Lucas que ele se afasta para orar. Diz Lucas que ele pede aos seus irmãos que orem. E diz Lucas que ele, em agonia, orava mais intensamente. O Getsemane, o lugar onde Deus moeu Cristo, o Getsemane, que era o lugar onde se fazia azeite, que era o lugar onde se moía a azeitona para que ela se transformasse em óleo, onde o Filho de Deus foi moído para que pudesse então ir para a cruz, o recurso de Jesus foi orar. A pergunta é: como está a sua vida de oração? O texto de Lucas diz que Jesus, em agonia, orava mais ainda. Quando você está agoniado, o que você faz? Você toma um chá? Não tem problema, tome o seu chá. Você está agoniado, o que você faz? Sai para fazer a sua caminhada? Não tem problema, faça a sua caminhada. Quando você está aborrecido e angustiado, o que você faz? Você se tranca no seu quarto e se isola das pessoas? Pode ser também um recurso, mas a sabedoria espiritual que demonstra que eu estou sendo aprovado na aprovação é quando a aprovação me conduz a uma vida mais intensa da dependência de oração. Irmão querido, eu sei que nós passamos por dias difíceis. Irmão querido, eu sei que provação e tribulação não são tempos fáceis. O pastor que vos fala sabe que é tristeza. O pastor que vos fala vai fazer 30 anos de pastorado. O pastor que vos fala tem família. O pastor que vos fala tem problemas emocionais. O pastor que vos fala tem problemas financeiros. Todos nós temos nosso quinhão de sofrimento. Mas a tribulação não é exatamente estas coisas em si. A tribulação é algo que Deus está dando circunstancialmente para trabalhar em nosso caráter a maior semelhança com o seu Filho, que é o propósito de toda a nossa redenção. Agora, se você está sendo provado por tais circunstâncias e você não está louvando, adorando a Deus, se você não está percebendo a oportunidade de amanhã ser usado na tristeza que você foi consolado hoje, e se a sua vida de oração não muda diante da provação para mais intensidade, fervor e dependência, você não vai ser aprovado. Quantas provas eu dei para alunos, desejoso de que os alunos passassem, mas infelizmente precisei retê-los em dependência. É o que Deus vai fazer conosco. Não porque não nos ama, pelo contrário, é porque quer que nós assimilemos profundamente tudo aquilo que o conteúdo da experiência trouxe para nós. Deus há de nos abençoar. Deus há de nos sustentar. Mas para sermos aprovados na aprovação, lembre-se, isso não acontece automaticamente. Isso acontece quando nós temos a resposta certa. Adoração, serviço e oração. Que Deus assim nos sustente. Vamos orar, meus irmãos? Bondoso Senhor da nossa vida, muito obrigado pela Tua bênção que repousa sobre nós. Muito obrigado pela Tua providência que acompanha a Tua soberania sobre cada circunstância das nossas vidas. Que nas circunstâncias da vida em que nós estivermos sofrendo, em que nós estivermos sendo afligidos, em que nós estivermos sendo provados, bendito Deus, dá-nos os recursos do Teu Espírito Santo, para que possamos todos nós sermos aprovados na aprovação. Coloca o Senhor mesmo louvor em nossos corações, e assim os nossos lábios Te louvarão. Coloca o Senhor mesmo o desejo de servir em nossos corações, e assim serviremos aos nossos irmãos. Coloca em nossos corações, Deus bendito, maior desejo por intimidade contigo em oração, e então nós oraremos. Dá esta graça
Visita cada um dos meus irmãos, ó Deus. O Senhor conhece os nossos corações. Aquele irmão que está sofrido, aquele irmão que está abatido, aquele irmão que está em tristeza, visita neste momento com o Teu Espírito Santo e dá a graça da aprovação que vem do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua bondosa atenção. Deus abençoe a sua vida. Em breve estaremos juntos para novamente louvarmos ao Senhor num culto presencial na igreja, e aí teremos o prazer do abraço e do afeto corpo a corpo. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, sua família e a sua semana.